Mais uma vez aqui, vamos iniciar nossa EBD, videoaula, transmitindo para vocês aí, para vocês estar acompanhando as lições que a gente estamos estudando esse trimestre, ok? Hoje estamos na companhia aqui, está conosco hoje aqui a minha esposa, a nossa uma Edna, regente também dos teens, e hoje ela vai estar participando conosco aqui, né? Vai estar falando sobre algumas coisas que a gente vai aprender junto. E também Carol está aqui conosco mais uma vez. E aí nos bastidores está a Paloma, está o Samuel e está a Akis ali. A Paloma balançando o Samuel, né? Está acordado, está de zóio aqui. E aí a gente vamos falar aqui hoje sobre um assunto muito importante, né? O tema da lição hoje, a lição 9, é obrigações em família, tá? Obrigações em família. E aí eu fiz algumas pesquisas para a gente falar de um assunto sério e que a gente precisa trabalhar bastante, tá? Vamos no texto bíblico? Texto bíblico, Colossenses capítulo 3, versículo do 18 ao 21. Carol, leia aí o texto bíblico. Colossenses 3, 18. Que diz assim. Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. 21. Você vê aqui, no destaque da nossa revista, só está o 3, verso 20, né? Verso 20 que é assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Só que no texto bíblico está desde o 18 ao 21. Por que desde o 18 ao 21? Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo está dando uma exortação para não somente um público, não somente um público específico, mas agora ele está exortando a família, ele está dando uma exortação, um ensinamento para a família, começando os filhos, os pais, a esposa, e aí também envolve a igreja no total, ok? Então, aqui nós vamos ver que começou falando assim, para as mulheres, ela ser submissa ao seu marido. E aí, nós falamos acho que na aula passada sobre um pouquinho sobre isso, que antigamente se interpretavam de uma forma errada esse texto, da mulher ser submissa. Só que no contexto geral e na interpretação do texto, a gente vai entender que quando Deus fez Eva, da costela de Adão, Deus ele não disse você vai ser submissa. Isso na questão de submissão, de acatar ordem, de ser maltratada, etc. e tal, no contexto de antigamente. Não. A ideia aqui que Deus, quando fez a Eva para Adão, Deus ele fez a Eva para Adão para ser a disjuntora, auxiliadora. Sim. Entendeu? Porque isso aí dá a entender o quê? Que a mulher ela foi feita para ajudar, auxiliar, estar junto. E aí vem uma outra questão que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Colossos. E aí a mulher ela é submissa. E o marido? O que o marido é? O que o marido tem que fazer? Não tem que fazer nada. O marido é o top. Não, olha o que o apóstolo Paulo ele fala. Se a mulher é submissa, o marido ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então o negócio é mais complicado do que se parece, entendeu? Olha, bateu agora um pensamento interessante, embora não seja
o assunto, mas rapidinho só. Fico pensando nesses maridos que maltratam a esposa, quão duro será no julgamento. Sim. Por quê? Porque ele não está cumprindo o mandamento. Sim. Entendeu? Que é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo não maltratou a sua igreja. Cristo não espancou a sua igreja. Cristo não foi malvado com a sua igreja. Ao contrário, Cristo amou e deu a sua vida. Então, esse é o papel do marido, é dar a vida para a sua esposa. E aí vem o mandamento, agora vamos entrar para os filhos. Vem o mandamento para os filhos. Agora é para os filhos. Qual é o mandamento para os filhos? Está aqui no destaque da nossa revista. Filhos, o dever cristão de vocês. Ah, Carol, mas vai ter adolescente que vai assistir aí que não é cristão. Então não é dever deles. Porque eles não são cristãos, eles não frequentam a igreja. E aí? O dever cristão de vocês. Ah, eu não sou cristão, então não é meu dever. Aliás, vamos mudar um pouco isso aqui. O dever de todos os filhos é obedecer. Obedecer. Ponto final. Por que eu tenho que obedecer? Porque Deus gosta disso. Que agrada a Deus. Agrada a Deus. E tudo que agrada a Deus é algo que alegra a nós mesmos. Ok? Vamos para frente para a gente não prolongar muito. Nós vamos fazer igual a mesma aula que nós fizemos, leitura devocional. Eu vou escolher 3 aqui, que eu escolhi, que eu já escrevi, já separei. Abre amor, em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, versículo... Você vai ler do versículo 12 ao versículo 18. Carol, abre Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Do versículo 12 ao 17. Gênesis 17. Samuel. 1 Samuel 17. 12 a 18. Do 12 ao 18. E a Carol 37. Gênesis 37. Do 12 ao 17. Pode ler. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho, e adiantado em idade entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram nome de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primeiro primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiam a Saul. Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi: Seu filho, toma-me, te peço, teu irmão, um efá deste grão tostado de pão, nossa, e corre e leva-os a acampamento para os seus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe, e 1000 visitarão os seus irmãos para ver bem, e me traga uma prova de que estivesses com ele. E estava Saul, até o 20, né? É o 20. E estavam Saul, eles e todos os homens de Israel, então já foi, no Vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Carol, leia o Gênesis 37, do 12 ao 17. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: Venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: Vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então, dali, do vale de Hebron, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: O que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? O homem respondeu: Eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Pessoal, já vou ler o terceiro texto da leitura devocional e eu quero que você acompanhe aí, tá? Pegue a Bíblia, pegue o celular e acompanhe as leituras. A primeira leitura que foi feita, que a Edna fez, fala sobre Davi. Davi, ele tinha uma obrigação
que era cuidar das ovelhas de seu pai. E aí, além dessa obrigação, seu pai pede para ele, além dessa obrigação, seu pai pede para ele fazer mais alguma coisa, que não era a obrigação dele. Sim. Mas seu pai pede. Qual foi a atitude de Davi? Davi, quando recebe essa ordem do pai de ir até onde estão os seus irmãos, levar alimento para os seus irmãos, e além de levar alimento para os seus irmãos, Davi, ele tinha que trazer a notícia para o pai de como estão os seus irmãos. Ok? Davi, ele recebe. A Bíblia diz que quando Davi recebe isso, Davi, ele não faz com raiva, não faz com um pensamento que muitos adolescentes jovens têm. Não vai bater no pé. Isso, por quê? Não é minha obrigação. Minha obrigação é lavar a louça. A minha obrigação é só varrer o chão. A minha obrigação é só limpar o quarto. Aí a mãe chega e pede, vai comprar pão. Vai empurrado, vai bater no pé, vai não sei o quê. Olha o que Davi fez. Davi, ele pega, deixa alguém ali cuidando das ovelhas, porque era responsabilidade de Davi cuidar das ovelhas. E Davi fez o quê? Davi poderia fazer o quê? Já que meu pai pediu, então vou largar essas ovelhas aqui e vou fazer o que ele está mandando. Ia ser irresponsável, Sim. Porque ele ia deixar aquilo que é a obrigação dele fazer, e ia fazer aquilo que o pai dele pediu de qualquer jeito. Então ele não faz isso. Reflexão. Não faça as coisas com raiva, com ira. Não, isso não vai adiantar nada. Ele teve todo o cuidado, teve todo o preparo de falar para alguém, ó, fique aqui cuidando das ovelhas do meu pai, porque eu vou fazer o que ele pediu, aliás, o que ele mandou, porque pai e mãe não pedem, manda. Eu vou fazer o que o meu pai mandou eu fazer, ok? E foi fazer. Segundo a leitura, Gênesis 17, 12, versículo 17, José, ele também é praticamente quase o mesmo papel, Sim. Mas inverte a história. José também obedece o pai. José, ele obedece o seu pai e vai até onde estão os seus irmãos. O contexto de José é mais triste ainda. Por quê? Por causa que José era o filho da velhice do seu pai, né? Sim. José era o filho da velhice. E a Bíblia diz que José amava mais, Jacó amava mais a José Do que os outros filhos. Então isso Mas causou... por quê? Porque José era obediente, né? Não. Sei. Então, aí complica, né? Complica, porque se eu afirmar dizendo que Israel, Jacó amava mais a José, porque ele era mais obediente, aí que complica mais a história de José, porque a Bíblia diz que Jacó amava José por causa que ele é filho da velhice, não porque ele era mais obediente. Porque se a gente afirma isso, vai criar mais conflito em que alguns adolescentes já podem dizer, então, a minha mãe ama minha irmã, ou etc., porque é mais obediente. E a gente não pode afirmar isso. O pai e a mãe ama, independente, mas sempre há aquele preferido, né? Sempre há aquele xodózinho, sempre aquele, entendeu? Sempre há. Mas essa não é a questão. Essa não é a questão. A questão é que José, ele obedeceu a ordem do seu pai. Veja que os dois textos que nós lemos mostram que os dois obedeceram. Obedeceram. O papel aqui é obedecer. Qual é a obrigação? Aliás, qual é o dever dos filhos? É obedecer. Ok? Gênesis capítulo 4, do 1 ao 7. Gênesis capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Eu não vou ler, que é muito grande. Eu vou ler só o 4 em diante. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se Caim infortunamente, e descaiu o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante?
Se bem proceder, versículo 7, grava isso. Se bem proceder, não é certo que será aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. Veja bem, é aquela questão que a gente começou mais ou menos a falar sobre quando o pai pede alguma coisa para o filho, porque o pai ele faz uma regra, a mãe faz uma regra, ó, você vai limpar o quarto seu, você vai limpar a cozinha, e aí a mãe grita, fulano, vai lá comprar pão. Ah! Já se irrita, já fica bravo, entendeu? Fulano, faça isso para mim. Ah, se irrita e fica bravo. Veja bem aqui, a questão de José e de Davi, os dois fizeram e sem reclamar. A questão de Caim e Abel é a mesma coisa. É a mesma coisa. O dever de Caim e Abel é levar a oferta, o sacrifício. Sim. Esse era o dever. Deus ia receber. Deus como pai. O pai. Deus ia receber. Caim leva a sua oferta. Abel também leva. Por que Deus recebe a oferta de Abel e não de Caim? O próprio Deus ele fala no versículo 7 o porquê. Se você fazer bem, vai ser bem que aceito. Se você fazer mal, o mal já está à porta. Você já fez. Então não adianta você querer fazer de qualquer jeito, fazer por fazer. Com a cara fechada, reclamando, murmurando, né? Porque muitas vezes tem muitos filhos que a gente sabe que faz, mas faz reclamando. Faz reclamando, faz birrado, faz emburrado. Não adianta você, primeira, duas coisas que você vai estar cometendo você vai estar cometendo um pecado contra os seus pais, descobrindo o mandamento, e vai estar cometendo um pecado contra o próprio Deus. Veja aqui a história de Caim, eu não vou discorrer essa história muito não, você conhece ela. Você veja a história de Caim, você vai ver o rumo que deu. Por quê? Ele estava fazendo, mas estava fazendo, fez por fazer, fez de qualquer jeito, entendeu? Não vamos entrar no contexto da oferta aqui, não, esquece isso. Vamos falar da questão de obediência, ok? Vamos para o nosso primeiro tópico? Alguma coisa para acrescentar? Não, é isso. Vamos para o primeiro tópico? O meu tópico é filhos, direitos vezes deveres. Primeira coisa aqui que eu quero ler esse aqui, eu achei interessante, tá? A introdução é interessante, eu achei muito bom, interessante. Quando começamos a pensar em obrigação, vem logo aquele pensamento em nossa cabeça. Você, adolescente, pensa isso aí. Quando a mãe e o pai já vem com essa conversa de obrigação, já vem logo o pensamento na cabeça. Que coisa chata. Nossa, de novo, mãe. Eu sei que tem que lavar, eu sei que eu tenho que varrer, eu sei que tem que limpar, mas não faz. Sabe, mas não faz. A Carol aqui, ela tem duas, uma pequenininha, né, Carol? Elas ainda não chegaram nessa fase, mas já tem que ajudar. Tem que ajudar. A Lívia já tá entrando no eixo. Tem que ajudar. É chato falar sobre esse assunto, cara. Sim. É chato falar sobre obrigação. É chato falar que você tem que limpar, você tem que varrer, você tem que não sei o quê. É chato. Já vem isso na mente da gente. Mas, vamos terminar aqui a leitura. Mas para vivermos nesse mundo sabiamente, há coisas que precisamos fazer. Principalmente dentro de casa. Sim. Adolescentes, me ouvem, por favor. Aquilo que você é dentro de casa, que você está sendo construído dentro de casa, é para você viver na sociedade lá fora. Começa no pequeno, no simples, né? Nos detalhes dentro de casa. Eu sempre falo, acho que eu parei de falar, mas eu sempre falo. O que nós ensinamos aqui na questão de organização, de limpeza, é para a vida. Sim. É para a vida. Eu desde criança, a minha mãe, a minha avó, ensinava a lavar louça. Lava a louça, varre o chão, e assim por diante. Isso fez mal? Não. Não fez mal. Isso. É importante dizer, líder, que não é só as mulheres, não. né? Inclusive a revista até cita. É homem, mulher, adolescente, menina, menino. Todos têm que se organizar todos e têm que se entrar organizar. Antigamente, muito antigamente, tinha esse preconceito, sim, né? Que só a mulher tinha que fazer, né? Esse não é preconceito, vamos mudar o preconceito por preconceito, né? Porque
A ideia de preconceito é muito... Tinha esse preconceito de que só as meninas tinham que... Viu? Pai, lá, mesmo quando tinha isso aí, a mãe e o pai faziam nós lavar a louça, fazia nós varrer o chão. Por quê? Porque isso fez de nós uma pessoa não melhor do que a outra, mas entender que eu casei, a Edna está aqui, ó. Eu não sabia cozinhar, eu aprendi a cozinhar, entendeu? Mas quando eu era criança, eu lavava a louça, e aí de vez em quando acontecem umas coisas, e eu falo para a Paloma, nossa, quando eu era criança, eu lavava, quando eu era criança eu fazia, por quê? Não é porque isso, nossa, meu pai é chato, meu pai fala sempre isso, porque a gente viveu isso, entendeu? A gente viveu isso, então é preciso entender que obrigação, significado da palavra obrigação, direitos e deveres, direitos na obrigação. Obrigação, o que significa a palavra obrigação? Obrigação é ação de obrigar, fato de estar obrigado a fazer uma ação. Aquilo que é ou se tornou necessidade moral de alguém, dever, encargo. Então vamos ficar no segundo significado, no substantivo feminino. Aquilo que é ou se tornou necessidade moral de alguém, dever ou encargo. É necessário. Sim. Porque é impossível o adolescente não entender que é necessário varrer a casa, que é necessário lavar louça, porque ele come. Ele suja. E aí, vou largar tudo para minha mãe, vou largar tudo para meu pai, vou largar tudo para minha irmã mais velha, eu vou largar tudo. Não, se cada um de nós, ó, aqui na nossa revista do professor, aqui em cima está escrito aqui, ó, dentro da família, cada indivíduo possui um papel. Cada indivíduo possui um papel. Se eu entender o meu papel dentro da minha família, vai ser mais fácil. Sim, cada um faz um pouquinho, né? E no final todo mundo se ajuda. Vai ser mais fácil. Se eu entender, é aquilo que eu falei. Se eu sei cozinhar, puxa, minha mãe tá tarefada, eu vou lá antecipar. Isso é amar também, né? É uma forma de demonstrar amor dentro do meu lar, junto com a minha família. Mostrar que eu me importo, que eu quero ajudar. Entendeu? Tá vendo aí? A forma é mostrar. Mas aí a pessoa, o adolescente, o jovem, ele vê a mãe atarefada, ele vê o pai atarefado, e aí não tá nem aí. Uma hora a janta vai ter que sair, uma hora o almoço vai ter que sair, uma hora o café vai ter que sair. E aí, se a mãe não faz... Quem faz? Entendeu? Então, cada um, grava isso aí, adolescente, cada um de nós, ó, cada um de nós, é eu, é o pai, é a mãe, é os irmãos, cada um de nós temos um papel dentro de nossa casa. Então, direito, o que é direito? É aquilo que é e se tornou necessidade moral de alguém. Deveres, vamos lá para o dever. Dever é ter obrigação legal, moral, social, de precisar. Então, aqui nós vamos entender. O dever, aliás, deixa eu acompanhar aqui nas minhas anotações. Os pais, ele têm obrigação, pela Constituição, em dar aos filhos, primeiramente, educação, um lar, porque se o conselho tutelar chegar na casa e ver maus tratos, ver a casa tudo bagunçada, não tiver alimento, o conselho tutelar pega e leva a criança. Tira a criança dos pais. Se não tiver os cuidados que a Constituição exige, a criança é tirada. Então, a obrigação, o direito aqui exigido pela Constituição é dos pais. Eu tenho que dar vestimento, eu tenho que dar alimento, moradia, roupa, eu tenho que dar. A Cintia que mandou para mim aqui, que eu coloquei no grupo, não sei se você viu, Carol, eu coloquei no grupo dos adolescentes, quem pode fazer para mim uma lista de direitos e deveres. Sim. Aí a Cintia que fez aqui, eu vou ler aqui, tá? Como que ela colocou, e eu até agradeci ela, dei os parabéns para ela, porque foi interessante a forma que ele colocou os direitos e os deveres que ela tem. Vou ver se eu consigo achar. Ah, não, está no meu particular, que está procurando errado aqui. Os direitos e deveres que ela tem aqui. Ó, deveres. Você
pode ler? Consegue ler ou não? Consegue enxergar? Ó, Cintia, parabéns, tá? Deus abençoe por você mandar para nós. Lê aí. Dentro dos deveres ou vai lendo intercalado? Não, lê os deveres e depois o outro lado. Deveres. Obedecer aos pais, ajudar no que for preciso, se comportar... É isso, né? Se comportar em casa e honrar ela. Deixa eu ver. Deixa eu ver se a Carol consegue ler. Organizar minhas coisas, tirar boas notas e cuidar e dar carinho. E assim como receber. Dever, direitos. Isso aqui é deveres. Ela colocou isso aqui como dever, viu? Sim. Ela colocou isso como dever. Obedecer aos pais é dever. Tá vendo aqui, ó? Ajudar no que for preciso é dever. Entendeu? E aí o direito, qual é o direito dela? Ela colocou na Constituição, fala. Qual é o direito? Estudar, comer, ter atenção, carinho, vestimentas, calçados e sair, passear. Ela quer ir pro shopping. Logo você vai pro shopping, tá? Glória! Logo você vai pro shopping. Então, entenda-se, todo adolescente deve separar direitos e deveres. Tem adolescente que não sabe separar essa questão de direito e deveres. Tem adolescente que acha que tem direito. Mas não tem deveres, né? Tem adolescente que acha que tem direito até de mandar na mãe, no pai, de apontar o dedo e falar, não, eu vou, eu faço. Está errado. Você está pecando contra Deus, porque quando você transgride o mandamento que é obedecer, você peca. Você está pecando Sim. contra Deus. E se você está pecando contra Deus, aquele que peca e não se arrepende não vai morar no céu. É uma aula pesada, mas tem que ser falado. Alguma coisa aí? Fala aí. Aí nós estamos falando, vamos lá, desce a lenha. Então, aqui, os direitos e deveres. Eu pedi aqui para a Cintia que mandou para mim, pega uma folha e um papel, liste os direitos que você acredita ter, porque, na verdade, os filhos, eles têm deveres. Aliás, os direitos, se eles obedecerem os direitos, os deveres, eles são exercidos. Sim. Então, não adianta nada, já vamos repetir de novo aquilo, de fazer, mas fazer emburrado, fazer de qualquer jeito, fazer por fazer. Tem que entender o porquê que eu vou estar fazendo isso, né? Por que eu preciso fazer isso? Tem que entender. Tem que entender porque a questão... Abre aí em 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Você tem que entender que a questão aqui é... O educar faz parte dos pais. Se os seus pais estão mandando você fazer isso, é porque isso é uma forma de educar. Sabe? Tudo que o pai e a mãe mandam... 1 Coríntios 13, 11. Tudo que o pai e a mãe mandam fazer, se o pai e a mãe mandam fazer algo na casa, é forma de educar. Sim. É forma de educar. Quantos você entra no YouTube, você vai ver vídeos de adolescentes sendo espancados na rua, a polícia batendo. Por quê? Porque não obedeceu os pais dentro de casa. Entendeu? E aí acontece tudo isso na rua. Então, quando eu tenho disciplina dentro de casa, gente, é algo que a gente precisa aprender. Você dá valor, é algo precioso, né? É algo precioso, entendeu? É algo Que muitos não têm, muitos gostariam de ter. Né? Muitos adolescentes, jovens gostariam de ter esse apoio, esse suporte dos pais, essa forma de ensinar e não tem. Então dê valor, né? Ó, aqui na revista diz assim, ó, como vimos anteriormente aonde? Na primeira lição da origem de tudo. Como nós vimos anteriormente, Deus confiou aos pais a responsabilidade de educar os filhos, ensinando o caminho a seguir. E por lei, esse direito também é garantido socialmente às crianças e aos adolescentes por intermédio do ECA, Estatuto das Crianças e do Adolescente. Então, ou seja, os pais ele têm dois pesos de responsabilidade. Primeiro, cumprir o mandamento, a responsabilidade que foi confiada por Deus de educar os seus filhos e além da lei dos direitos das crianças e dos adolescentes. Se eu descumprir uma lei dos direitos das crianças e do adolescente, eu posso ir preso, eu posso ir para a cadeia.
Um descuido que eu fizer contra essa lei, eu vou para a cadeia. Agora você imagine para Deus, o descuido que eu fizer. Então, ou seja, às vezes os adolescentes pensam muito que os pais vilão, os pais, nossa, meu pai não me entende, nós falamos na aula passada sobre a amizade, não, meu pai não me entende, não é que ele não entende, seu pai é o melhor amigo seu que está mostrando para você o certo e o errado. O melhor caminho, né? O melhor caminho a ser seguido, entendeu? Lê aí, 1 Coríntios 13:11, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelhos em enigmas, mas então veremos a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, o maior destes é o amor. Versículo 11, quando eu era menino. Então nós não estamos falando, Carol, a faixa dos nossos adolescentes é de quantos anos? De 12 a 11, 12, a 14, 15, 16. São crianças? Não mais. Não são mais crianças. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Quando eu era menino, falava como menino. A forma de educar a criança de 8 anos, de 6 anos, de 4 anos, de 5 anos, é diferente. A forma de educar, de ensinar, de falar é diferente. Agora vocês não são mais criança. Então vocês não pensam mais igual criança, não se comportam mais como criança. Eu estou ainda lendo um livro do Augusto Cury, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, que até eu trouxe ele aqui, que ele diz algo muito interessante, que esses dias eu parei e fiquei pensando. Às vezes nós pais, a gente repete muito a repreensão daquilo que a gente já falou. Ele falou assim, a mente do adolescente, ele é igual ao computador. Se você repetir tudo aquilo que você... Sabe aquele sermão que você viu semana passada? Você repete, ele vai ouvir e não vai acatar. Por quê? Porque você já falou. Vai entrar por um ouvido e sair pelo Vai outro. entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. Ele deu uma lição de moral para os pais, dizendo assim, a melhor coisa é você ensinar os adolescentes, os seus filhos, isso não é só para os pais, mas para os professores, porque ele fala sobre pais brilhantes e professores fascinantes. A melhor coisa para você ensinar um adolescente nessa questão é mostrar para ele que através da atitude dele, ele tem que aprender com a atitude que ele está fazendo. Ele tem que aprender com a atitude que ele está fazendo. Ele tem que aprender através daquele erro. Se você repetir o sermão de novo, então você precisa entender que você não é mais criança. Você sabe que você fez errado, você sabe que você desobedeceu. O que o seu pai pediu, você não fez. O que sua mãe pediu, você não fez. O que era a tua responsabilidade de fazer, você não fez. E aí o pai ele tem que falar com você tudo de novo. Ele tem que obrigar você tudo de novo. Na verdade, isso se torna cansativo. E aí o Augusto Cury fala que acaba sendo estressante para o filho e para os pais. E a relação ela é desgastante. A relação machuca. A relação complica. E aí, o que acontece? Paulo diz assim, quando eu era menino, eu me comportava como menino. Eu não sou mais menino. Então, eu preciso entender as minhas obrigações. Tá? Eu preciso entender as minhas obrigações. Tá? Eu preciso entender as minhas obrigações. Às vezes, a gente só acha que tem direitos. Se a gente for perguntar para alguns adolescentes, a gente acha que não, eu tenho direito de fazer o que eu quero. Antes de você querer esse direito, reveja os seus deveres. Uma coisa está andando sempre junto com a outra, né? Tá falando? Então, é algo que a gente estava conversando esses dias até em casa. O serviço de casa parece algo tão assim, supérfluo, né? Que tá conversando e tá falando que tem que fazer. Mas é algo que vai ser levado para toda a vida. Tudo que você aprende dentro de casa, você vai levar para a sua vida. Nem eu trabalhei com uma menina que ela era muito desorganizada, muito desorganizada.
E provavelmente essa mãe ensinou essa menina a ser organizada, a colocar as coisas no lugar, porém ela era desorganizada ao extremo. Levava só repreensão do supervisor, da gerente. Então são coisas chatas que a pessoa vai acabar passando lá na frente se ela não acatar isso dentro de casa. Não precisaria, porque tem são coisas simples, tá ensinando, entre aspas, né? São coisas que vai levar por toda a vida, né? Pode continuar. Ok? Vamos fechar aqui. Primeiro tópico, direitos e deveres. Vamos colocar na balança aqui. Você pode até pensar, então quer dizer que eu tenho que fazer mais e o meu direito é menos? Não. Se você acha que os seus direitos têm que ser maior do que os seus deveres, isso vai complicar mais a sua vida. Vai ter um conflito entre o relacionamento dos pais, vai ter um conflito até no seu próprio relacionamento, entre você mesmo vai ter esse conflito. O direito e o dever, se você saber equilibrar os dois, você vai ter sucesso na sua vida. Você vai saber o que a gente precisa explicar aqui. Na aula passada eu não consegui falar porque o bate-papo foi tão legal que a gente acabou pulando algumas etapas, mas na aula passada a gente ia falar sobre a amizade entre quando a mãe começa a trabalhar e acaba tendo esse distanciamento da mãe para os filhos, entendeu? E assim por diante. Acontece, né? E aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Eu preciso entender sobre os meus direitos e deveres, porque existe essa questão de as mulheres hoje, as mães estão trabalhando, os pais estão trabalhando, e aí quando chega em casa, como que está a casa? Como que está a casa? É a mesma coisa, a pergunta que eu vou fazer aqui, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, é a pergunta que eu vou fazer assim, como você está fazendo? Porque Caim fez de qualquer jeito. Como que você está fazendo? É essa a ideia, entendeu? Porque a responsabilidade, o dever, os direitos não podem estar acima do dever. E também nem o dever pode estar acima dos direitos. Os dois têm que estar equilibrados. E eu penso comigo, isso vai recadinho para o papai, para a mamãe aí que vai assistir. Se eu jogar em cima dos meus filhos um jugo pesado de deveres, eu vou acabar sufocando. Sim. Entendeu? Eu vou acabar sufocando. Então eu não posso jogar um jugo pesado de deveres. A Bíblia fala mandamento para a esposa, para os pais, para os filhos e também para os pais. Além do esposo ter um mandamento em amar a sua esposa como Deus amou a igreja e deu a sua vida por ela, também Deus fala para o pai, pai, não provoque a ira dos seus filhos. Entendeu? Por quê? Porque isso é um mandamento. Então, se os dois estiverem equilibrado, eu sei o meu direito e também sei o meu dever. E da mesma maneira que nós não podemos, nós pais, né, como pais, não podemos sobrecarregar os filhos com deveres, a gente também não pode abrir e dar liberdade com direitos, com coisas que, em excesso. Porque tudo tem um limite também. Tudo tem um limite. Olha, eu sempre falo isso em casa, tivemos uma conversa entre família ali, bate-papo, e às vezes eu fico pensando, parece que não adiantou nada. Às vezes eu olho e fico, puxa vida, parece que não adiantou nada. Por quê? Porque o adolescente, às vezes, ele entra aqui e sai por aqui. Gente, é simples, é tão simples. É só você olhar para o cenário, ver que a sua mãe, que o seu pai precisa... É reconhecer, né? Reconhecer o esforço isso. e a dedicação. Porque, querendo ou não, cuidar do lar, né, dos deveres, é uma dedicação, um esforço, com amor, com carinho que os pais muitas vezes fazem. Então nós como filhos temos que reconhecer isso. Tem que reconhecer. Porque, embora pode ser que alguns adolescentes possam dizer assim, a minha mãe não é assim, meu pai não é assim, a minha mãe não pensa assim, meu pai não pensa assim, mas o meu dever sempre tem que estar debaixo da obediência. Não importa se seu pai não é igual nós falamos na aula passada, se seu pai não é igual ao pai do seu amigo, se a sua mãe não é igual à mãe do seu amigo. Não adianta, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós somos diferentes. Deus não fez ninguém igual, entendeu? O que eu preciso entender é que eu tenho o dever de obedecer os meus pais e fazer com que
o ambiente dentro da minha casa seja propício à alegria, à paz e assim por diante. Vamos lá? Vamos para o segundo tópico, cara? Tem alguma coisa para acrescentar? Não, é isso Tem? mesmo. Entrando na obediência aí como um estilo de vida, né? Que é o segundo tópico. Obediência e um estilo de vida. O que é um estilo de vida para você, adolescente? Fica a pergunta. O que é um estilo de vida? Alguém pode falar aí? O que é um estilo de vida? Ao meu ver, estilo de vida é uma maneira, uma forma que eu escolho, né, pra levar a minha vida. Por exemplo, tem pessoas que têm um estilo de vida, vou dar um exemplo bem fora do contexto. Estilo de vida de ser vegetariano, por exemplo, né, não comer carne e tal. É um estilo de vida, certo? Então, aqui entrando no nosso tópico, obediência como um estilo de vida é algo que eu escolho pra fazer, assim, diariamente. Em todos os tempos, todos os dias que eu tô ali fazendo e obedecendo, e aquilo eu quero levar pra minha vida, entendeu? Então, você vê o que a Carol falou aqui, é o que ela entende sobre o estilo de vida. E você? Quero que você pare e pense aí. Legal, vou mandar aí um dever aí para vocês fazerem agora, tá? Mande no grupo, o que vocês entendem sobre estilo de vida. Aqui na nossa Bíblia está dizendo obediência, um estilo de vida. Então quer dizer que eu escolho obedecer ou não. Uma decisão minha. Né? Se eu quiser viver debaixo da desobediência, eu vivo. Se eu quiser obedecer, eu obedeço. Aqui eu vou ler um pouquinho aqui. Quantas vezes você já se queixou por ser obrigado a acatar uma decisão ou uma ordem de seus pais? Dos seus pais? Nem sempre concordamos ou até mesmo conseguimos acreditar que aquela decisão será para o nosso bem. Agora imagine que chegará o momento em que você estará sujeito a outras autoridades. Veja bem. Esse momento chega. Chega. Por que a obediência é um estilo de vida? Carol, meu amor, Edna, se eu não aprender com os meus pais, com os meus mestres, com os meus professores dentro da minha casa, sobre os meus deveres de obedecer, etc. Se eu não aprender, eu vou aprender com alguém. Sim. Eu vou ser obrigado a aprender, mas como? E um detalhe, dói muito mais. Dói muito mais. Porque o pai, por mais que quando você diz que o meu pai é chato, o pai pega no pé, mas é com carinho. Sim, é com amor. É com amor. Agora, os outros não, vai ser debaixo de pancada. E se não aprender dentro de casa, a vida acaba ensinando de uma forma muito mais dolorosa, né? Igual a Edna falou aqui sobre a menina que trabalhou com ela. A gente já viu um cenário mais ou menos assim, na internet você vê isso aí, de jovens e adolescentes ou adultos sendo ignorantes dentro de uma situação. Qualquer coisa, briga no semáforo. Mal educado, né? Briga no semáforo. Eu penso comigo, eu, Alex Martins, até eu comento com os amigos meus. Se o camarada vir querer arrumar uma briga comigo no semáforo, ele vai ficar, porque eu vou dar certo, eu vou embora. Esse tempo atrás aconteceu de um camarada, não é que eu entrei na frente dele, ele foi passando a lombada. Deus é meio sentado da igreja. Ele foi passando a lombada. Como eu vi que ele diminuiu a velocidade, eu peguei, entrei e fui. Quando eu passei, ele acelerou, passou de mim, pegou uma arma e mostrou pra mim assim, uma arma. Mostrou pra minha arma. A minha Bíblia estava em cima ali do carro. Na hora que mostrou a arma, eu peguei e mostrei a Bíblia. E sorri. Ô, Glória! E ele foi embora. A arma mais poderosa, né? Mas imagine só se eu encrencasse. Imagine só se eu buzinasse, se eu xingasse ele. Vai ter uma tragédia. Então existem pessoas que, dependendo da educação que ele teve em casa, não é que o pai não educou, não é que a mãe não educou, é que ele não acatou a educação. Sim, não quis. Ele não quis, então, ou seja, eu vou ter um subordinado mais para frente. Adolescentes, pense nisso. Você vai ter um patrão. Você vai ter um patrão, você vai ter alguém que você vai ser subordinado a ele, um chefe. E aí, é bom você aprender esse estilo de vida que é a obediência dentro de casa. Porque quando chegar lá no chefe, sim senhor,
Ah, não, mas eu vou fazer tudo o que ele mandar. Eu penso comigo, eu aprendo através daquilo que eu faço, através daquilo que eu aprendi na minha infância. Eu não vou fazer tudo o que ele mandar. Se ele mandar um mentir, eu não vou mentir. Se ele mandar fazer uma coisa que vai denegrir o meu caráter, eu não vou fazer. Isso aí está dentro de mim e daquilo que meu pai e minha mãe me ensinou. Entendeu? Então, obediência, um estilo de vida. Você vai viver uma vida diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia fala que Samuel crescia diante de Deus e diante dos homens. O conhecimento que Samuel tinha através da palavra, as pessoas via nele. Com a forma que ele crescia, Deus via e os homens viam. E um detalhe é que a revista até cita, né? Que quando você obedece a um subordinado, a um chefe, você é obrigado àquilo, né? Porque o que você está recebendo, você está sendo remunerado, então você precisa fazer. E que nós, hoje em dia, vocês adolescentes aí que estão nos assistindo, possam fazer e obedecer às obrigações, os deveres, os direitos dentro do seu lar, sem essa obrigação, né? Naquele momento que você estiver ali precisando fazer alguma coisa, mesmo que não tenha ninguém te vendo, Deus é quem contempla. Ele é quem vê o teu carinho, o teu cuidado, que você está tendo com o seu lar, o respeito e a obediência que você está demonstrando para os seus pais. Que não seja forçado. Não seja forçado. Né? E que não seja aquele negócio de troca, né? Sim. Fulano, faz isso que eu te dou aquilo. Exatamente. Fulano, faz isso que eu te dou aquilo. Sim. Ah, eu vou fazer porque senão minha mãe vai cortar minha mesada. Sim. Meu pai vai cortar minha mesada. Ah, eu vou fazer porque senão minha mãe não vai me dar isso, não me dar aquilo. A gente não pode esquecer que Deus sonda, né? Os corações. Lembra-me Mateus 21, Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32. Mateus capítulo 21, do versículo 20, do versículo 28 ao 32. A gente já vai encerrar já, tá? Já são 9 e alguma coisa, e tem mais um professor para dar aula ainda. 21 do 28? Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32. 28 ao 32. Jesus continuou: E o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, você não vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: Sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: O filho mais velho. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Você vê? História que o próprio Jesus contou, uma história, de forma de parábola, de 2 filhos. 2 filhos. O pai chegou e falou para ele: Você não vai trabalhar no campo. Você vê que a atitude de um diferencia da atitude do outro. A atitude de um diferencia da atitude do outro. Lê de novo, Carol, a atitude dos 2 filhos ao pedido do pai. Filho, você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Um respondeu: Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E esse disse: Sim, senhor. Mas depois não foi. Você vê? Uma atitude difere da outra. Por isso que diz aqui estilo de obediência como estilo de vida. Sim. Por quê? Como um estilo de vida. Porque é pra vida, gente. É melhor você, aliás, eu ia falar algo, pensei, é melhor pensar, né? Em vez de falar. É melhor você pensar, seu pai pediu alguma coisa para você, se dá para fazer, faça. Se não dá para fazer, fala: Pai, eu não consigo. Do que você falar que vai fazer e não faz. Você veja aqui que o mais velho disse: Eu vou. Eu não vou. Eu não vou, mas depois mudou de ideia. Mas depois mudou de ideia. O mais novo disse: Eu vou, mas não. Não foi. Então, quem mudou de ideia é que ele pensou: Peraí, eu não vou? Como é que eu... Mas meu pai pediu, mas eu preciso obedecer.
né? Começou a pesar. É aquilo que Augusto Cury falou. Esse pai aqui, ele foi o maior mestre, maior professor para o filho. Por quê? O pai não repreendeu, o pai não falou, você tem que ir, você é obrigado. Eu coloco comida na sua mesa, eu pago as... Não, o pai não fez isso. O pai virou as costas e pediu para o outro. Sim. O pai foi embora, esperando que o outro ia, mas o outro não foi. Só que o mais velho ficou pensando. Então, adolescente, eu comecei a ler esse livro aqui, eu comecei a pensar, eu vou começar a fazer igual esse camarada aqui, o Augusto Cury fala. Eu vou começar a não ficar falando porque não adianta. Sim. É deixar o adolescente aprender com os seus próprios atos. Ele começou a pensar, puxa vida, eu falei não para meu pai. Pense, Sim. pense, volte atrás das suas atitudes enquanto é tempo. Eu vou dizer uma coisa muito forte para me encerrar já, tá, Carol? Porque... Não, só uma observação rapidinha. Aqui a revista faz uma pergunta. Você já sentiu como esse rapaz alguma vez? Qual o sentimento que a revista está querendo dizer? Que é daquele que diz não, do filho que diz não, mas depois se arrepende e volta atrás. Então é bom a gente frisar essa parte. O quão importante se você de repente numa hora, num momento de nervosismo, resolveu não fazer, depois mudou de ideia, não, eu vou, preciso obedecer, Deus se agrada disso, né? Quando eu volto atrás no meu erro e quero corrigir. E não há problema nisso, né? Não há problema você retroceder, não há problema. O problema é você empurrar. Desobedecer e permanecer dessa forma. Permanecer debaixo da desobediência. E a desobediência é um pecado diante de Deus. Diante de Deus. A palavra de Deus diz assim, a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não, passando disso a procedência maligna. Mas eu não vou falar a palavra de um cristão, a palavra de um adolescente. Você tem que ter base diante de Deus, obediência diante de Deus, diante dos homens. E aqui eu encerro aqui esse tópico aqui, fazendo essa reflexão que a Carol falou. Pense, gente, pense. As suas atitudes, ela pode gerar um problema maior lá no futuro. Entendeu? Pai e mãe... pessoas, né, que a gente conhece que falam, nossa, meu pai e minha mãe me ensinavam isso e eu nunca quis aprender. E agora, olha as consequências. É forte que eu vou falar, mas hoje eu não tenho a minha mãe comigo. Não tenho mais. Você tem a sua mãe com você. Você tem o seu pai com você. Então, a gente sabe, é igual eu falei na aula passada, sempre vai ter aquele espinho, sempre vai ter aquele momento, sim, mas o pai e a mãe te amam. Incondicionalmente te amam. E muito, tá? Vamos encerrar, Carol? Porque o professor daqui a pouco já está subindo. Obediência como estilo de vida. Obedecer é a melhor coisa. Colossenses 3, 22 a 25. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só de aparência para agradar aos homens, mas na simplicidade de coração, temendo a Deus. Em tudo quanto fizestes, fazeis de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão e a herança, porque a Cristo o Senhor servir. Mas quem fizer agravo receberá o agravo. Quem fizer por não há acepção de pessoas. Só a Bíblia de hoje ou não? Lê aí o mesmo texto que a Ana leu. Quando a Carol vai achar, é Colossenses, capítulo 3, verso 22 ao 25. Último tópico, a gente encerra já, tá? Papel da família. Eu vou resumir o papel da família aqui, já encerrar, beleza? E a Carol vai ler no texto, na linguagem de hoje. 3, 22 ao 26. 25. Ao 25? Escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus donos aqui na terra. Esse mesmo? Isso mesmo. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração,
como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Olha só, que forte. Façam como se estivessem sendo para o Senhor. Não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Pois quando Deus julga, ele não faz diferença entre pessoas. Você veja que forte aí. Deixa para a reflexão de vocês, não vou explicar não, mas você veja bem o peso que é a questão de você fazer de qualquer jeito, de você fazer por fazer. Não, faça como se estivesse fazendo para Deus. Faça com amor, faça com carinho. Sim. Faça, mas faça, sabe? Deus, uma coisa que, para mim encerrar, uma coisa que a gente precisa entender, dentro da sua casa, a sua casa tem que ser organizada, tem que ser limpa, não faça de qualquer jeito, faça porque isso, primeiramente, agrada a Deus e vai ser bom no futuro. Vai ser bom quando você ir para uma faculdade, Exatamente. quando você for para outro país estudar fora. Faça isso porque você vai ter uma vida melhor. Vamos lá? Para me encerrar já. O papel da família. Eu vou resumir aqui, Carol, o papel da família. Se você aí não tiver alguma coisa para acrescentar, vou resumir aqui o papel da família. O papel da família, família tem dois papéis aqui no contexto da revista. Primeiro, o papel da família como sociedade, na terra, no mundo, no globo terrestre. A família, papel importante da família. Se você voltar lá na origem, lá você vai ver que Deus fez a família com um propósito definido. Sim. Entendeu? Nós, como os pais, o meu papel é educar as minhas filhas. Os filhos, papel dos filhos é obedecer o pai. Papel do esposo é amar a esposa. Papel da esposa é auxiliar o esposo. Isso é papel da família. Sim. Cada um, veja bem que cada um tem a sua parte. Cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. Agora, não só dentro da casa, como família, mas também a família tem um papel no mundo espiritual. Uma dimensão, né? Entendeu? A família tem um papel no mundo espiritual. Então, eu preciso entender, aqui na revista ela faz essa colocação, eu preciso entender qual é o meu papel dentro da família e qual é o meu papel, qual é o papel da família no mundo espiritual. No mundo espiritual. Então você precisa entender isso. A gente não vai entrar muito no contexto, por causa do horário, você precisa entender isso. Qual é o papel da sua família? Qual é o seu papel na família? Como filho, como esposo, como marido, como esposa? E qual é o papel da família no mundo espiritual? Quando você começar a compreender essas duas dimensões, você vai ver que Deus te deu uma missão dentro da sua casa e no mundo. Exatamente. Para influenciar o mundo. Beleza? Pessoal, eu encerro aqui, Carol. Tem alguma coisa para acrescentar? Não, só concluindo, né, que o que você já citou no começo da aula, que conviver em família não é uma coisa fácil, a gente sabe, né, por conta das diferenças. Cada um tem o seu jeito, sua forma de lidar. Mas toda vez que você adolescente pensar, né, em que é difícil, que não dá, como é complicada a convivência, e eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, pense que a sua casa, a revista cita isso, é a sua primeira escola, né? É o início de tudo. E aí, procure melhorar, porque tudo que você aprender ali, a sua base, você vai levar para o resto da sua vida. E um dia vocês também terão filhos, né? Futuramente, e poderão ensinar a eles tudo isso que vocês aprenderam com os pais de vocês. Vocês vão entender muito melhor, né, essa dimensão toda. E aí? Alguma coisa a acrescentar? Pessoal, no estudo aqui que nós fazemos, não é infantil isso aqui não, tá? É que a aula passada eu escrevi lá, não deu nem para aparecer. Sim. Eu pedi para a Paloma desenhar. Pelo amor de Deus, essa arca. Aqui, ó, a arca. Quando você vê essa arca, você vai lembrar de quê? Deus colocou a família de Noé dentro de uma arca. E não só tinha a família de Noé, tinha Noé, a sua esposa, seus filhos e as mulheres dos seus filhos, e tinha os animais dentro da arca. Eu estava estudando sobre quantos animais tinha dentro da arca. De par em par, né? Sim. Só que não era só de par em par. Por que não era só de par em par? Eu fiz um estudo rapidinho.
Existem animais que tem, que dá as suas crias, e não é de par em par, não é de 1 em 1, é de 7, de 8. Um exemplo, coelho, quando dá cria, dá um monte. Imagine só quantos animais tinha dentro da arca. Mas por que você está falando isso aqui? Imagine como que era a organização da família de Noé dentro da arca. Se não tivesse organização, como que ia ser? Virar um caos. Gente, Deus é organizado. Deus não colocou Noé dentro da arca e deixou tudo bagunçado para aqueles negócios Qualquer que jeito. os animais fazem lá Sim. no meio do caminho. Havia uma organização. A sua casa é como a arca de Noé. A sua casa é como a arca de Noé. Tem muita gente aqui dentro. Tem muita gente aqui dentro. Cada um de nós temos que entender o nosso papel. E para encerrar, entenda essa pirâmide aqui, ó. Primeiramente é Deus. Depois de Deus é seus pais. Aí depois vem vocês. Entendendo essa pirâmide, Deus, pais e filhos, vai ser mais fácil você compreender a ordem das coisas. Sim. Deus está em primeiro lugar. Quando eu obedeço a Deus, eu obedeço aos meus pais. E você um dia vai ser pai. Hoje eu estou passando aquilo que os meus pais me ensinou. Amanhã as minhas filhas vão passar aquilo que eu ensinei. E assim vai de geração em geração até quando Jesus voltar. Amém. Amém? Amém. Mais alguma coisa, Carol? É isso. Próxima aula. Próxima aula, lição 10. Caráter, a melhor herança. Caráter é a melhor herança. Talvez a próxima aula, talvez, linda. a próxima aula talvez vai ser presencial. Nós vamos ver ainda. Jesus. Estamos só esperando a liberação do nosso presidente, mas talvez vai ser presencial. Tá bom? Nosso presidente. Tá bom, gente? Deus que abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Eu quero agradecer a Carol novamente. Deus Agradecer a abençoe. minha esposa Edna Não falei nada. e a todos aí que estão participando aí da nossa aula da IBD. Deus abençoe.